Uma das relíquias da cidade aniversariante de hoje, Pindamonhangaba, é o trem. Esse meio de transporte era muito comum há 100 anos atrás, mas para alguns moradores, ele ainda faz parte da rotina. A repórter Carolina Silva fez um passeio e se encantou com os cenários. E ele vai iniciar mais uma viagem pelos trilhos que cortam Pindamonhangaba. Para muitas pessoas é uma opção de passeio e lazer, para sentir na pele como eram os meios de transporte antigamente. Mas para outras, o trem já faz parte da rotina. Para os moradores da zona rural, esse ainda é o principal meio de deslocamento. Nós temos um cálculo de aproximadamente quase 6 mil pessoas por mês, né? No ano passado, esse trenzinho bateu o recorde de ocupação desde que nós chegamos aqui. Em 2011, nós tínhamos por mês aproximadamente 1.600 pessoas por mês. Agora nós criamos novos horários, né? E chegamos a quase 6 mil pessoas. Então é um serviço para a ferrovia de cunho social, muito importante, né, e que a gente tem procurado melhorar. Aos poucos, durante o percurso, o trem vai enchendo. A Lucimara usa a condução poucas vezes por mês, mas sempre que ela precisa ir ao centro da cidade, o trem é a única opção. Porque aqui é o único trajeto que a gente tem é ele, né? Não tem ônibus não vem pra cá. O destino dessa viagem é o bairro Piracuama, zona rural da cidade. São 20 quilômetros até lá. Enquanto isso, os passageiros vão admirando cenários naturais. A Maria Anunciata faz cursos na região central de Pinda. Por isso, ela precisa fazer a viagem de trem 3 vezes por semana. E para ela, esse meio de transporte traz outros benefícios, além da paisagem e da tranquilidade. Quando eu era pequena, eu andava muito de trem. E aqui, em Pinda, você ainda dá para mim lembrar do meu tempo de criança. A ferrovia foi criada em 1912 na cidade e os trens passaram a operar em 1914. Com mais de 100 anos de uso, foi preciso fazer algumas melhorias no transporte. Desde 2011, foram investidos 30 milhões de reais. E esse recurso ele foi aproveitado para a melhoria da via permanente, que são os trilhos, os dormentes, a implantação de estruturas de drenagem para conduzir a água da chuva, para que a água não seja uma ameaça na erosão, para contenção de encostas, que nós temos alguns morros ao longo da ferrovia que às vezes, se também não tiver uma boa estrutura, ele ameaça desabar. Então, desde 2011, nós não tivemos mais nenhum desabamento que causou paralisação da linha e também na modernização da nossa frota. Fazer parte da rotina, viajar nessas relíquias de Pindamonhangaba não é nada mal. Quem embarca aqui em Pindamonhangaba desfruta de 20 quilômetros dessa parte da Baixada aqui até as encostas da Serra. É uma região espetacular. Da janela do trem você pode ver muitas plantações, criação de gado. Só o passeio aqui na região de Pindamonhangaba já é deslumbrante. Mas isso tem muito mais. A partir de Piracuama, o trem começa a subir as encostas da Serra da Mantiqueira. E aí a paisagem fica ainda mais deslumbrante, porque você tem aquelas rampas fortes que o trenzinho valentemente vai vencendo e aí abre para cenas fantásticas, como por exemplo aquelas que são vistas do mirante lá em Santo Antônio do Pinhal. E na semana do aniversário de Pindamonhangaba, o Repórter Setorial traz convidados especiais que ajudaram no desenvolvimento do município. Hoje, o jornalista e advogado José Carlos Cataldi entrevista o atual prefeito Dr. Isael Domingues. Hoje nós estamos anunciando que Pindamonhangaba completa 312 anos de emancipação, numa data especialmente colocada, o dia 10 de julho. E na terra que é conhecida como Pátria do Parabéns a Você, nós vamos entrevistar hoje o prefeito da cidade, o Dr. Isael Domingues, lembrando a quem não sabe, né, que a versão brasileira de Happy Birthday to You
foi feita por uma pindamonhangabense chamada Berta Celeste Homem de Melo, que ganhou um concurso promovido por Henrique Forez, o almirante, lá no Rio de Janeiro. Uns dizem que foi na Rádio Nacional, outros dizem que foi na Rádio Tupi, mas o que importa é que ela ganhou o concurso. E eu cumprimento aqui o prefeito da cidade de Pindamonhangaba. Parabéns a você, Israel Domingues. Parabéns a nós, né, Católico? A nós, porque adotamos essa cidade, né? Com certeza. Quem nasce diz que é pindamonhangabense, quem adota é pindense. Então, Pindense. nós somos pindenses. E é muita satisfação tê-lo aqui, porque estou vendo seu trabalho, está bonita a cidade, cheirosa, limpa, né? A gente chega na Praça Monsenhor Marcondes, que é o coração pulsante de Pinda, tem gente para burro limpando a praça às 5h30 da manhã, 6 horas, já desde cedo. Estou vendo a cidade toda pintadinha. Não tinha dinheiro no caixa, mas tem criatividade. A gente tem que inventar, né? Quando nós chegamos na gestão, a primeira coisa que nós falamos é que nós temos que quebrar o óbvio. E até eu faço um gancho para puxar que o Parque da Cidade está bonito, foi uma iniciativa de usar os voluntários, e os voluntários são só cargos comissionados, que aí a gente não tem valor agregado de hora extra. E isso foi um grande motor. Hoje os comissionados, eles partiram no voluntariado ali do Parque da Cidade e agora já estão ganhando dimensão na cidade inteira. E eu acho que foi isso que você deve ter visto na Praça Monsenhor Marcondes, que vem agora um trabalho de imersão dentro da praça para a gente revitalizar a praça. É muito bom, né? Que é um espaço público maravilhoso, né? Que andou meio largado, meio abandonado, triste, né? Porque ali tem a memória da cidade, né? O monumento aos legionários que acompanharam Dom Pedro na independência, monumento àqueles que atuaram na Segunda Guerra Mundial e um marco que está lá no chão, né? Com as coordenadas. Muito bonita a praça, precisando de carinho, né? O que você observa na praça, que marca bem o abandono da praça, é que se você olhar bem para as árvores, você vai ver que ela está forrada de erva de passarinho, que é uma parasita. Isso mostra que a praça ficou em um descuido, né? A própria fonte também, sem ter utilidade. A fonte virou mictório. Virou né? mictório. É uma coisa horrorosa aquilo ali. Infelizmente, mas agora nós vamos fazer uma imersão de trabalhos e uma revitalização, então acho que por esse mês ainda, no mês do aniversário, nós vamos ter uma modernização e uma melhoria da praça. Prefeito, 6 meses de governo praticamente, né? Já estamos indo para o segundo semestre e foi feita uma anistia. Eu vi uma velhinha lá falando para mim assim, onde é que faz a anestesia? Não deixa de ser, né? Porque tirando 90% dos custos, de fato, diminui a dor no bolso. Com certeza. A gente tinha... Entrou dinheiro no caixa? Entrou dinheiro, né? A expectativa era maior, viu, Cataldi? Mas em torno de 2 milhões, mais ou menos, em números redondos, entrou no caixa e isso já deu um fôlegozinho para a gente poder trabalhar mais. Essas ações que nós temos feito são ações para poder coibir o problema que quando nós pegamos a cidade, faltando pelo menos 8 milhões de recursos do Tesouro. Nós fizemos um trabalho de diminuir o número de comissionados, só para lembrar que antes era 137. Isso eu estou tirando os gerentes, gestores, tirando todo esse povo aí, a gente ficou de 137, caiu para 72 comissionados. Alguns contratos nós fizemos revisão, isso só de comissionar já deu um impacto de mais ou menos, no mínimo, 6 milhões ao ano de economicidade. Então, assim, nós estamos fazendo nossa missão de fazer economia para poder investir melhor na cidade, sobrar num ano que a gente considera um ano difícil. Bom, agora tem algumas situações polêmicas, né? Todo mundo reclamava do pronto-socorro da cidade, era uníssono. Aí aconteceu uma coisa que precipitou talvez um processo de descredenciamento, né? Mas sempre tem gente que berra contra, os caras não esperam para ver se o resultado vai ficar bom ou não vai, né? Aquela oposição sistemática que eu considero burra, né? Na medida em que a consequência de uma coisa que vai mal soa na gente, né? Com então certeza. Tem que... acabou a eleição, saiu do palanque, vamos ver como é que fica a história. Como é que está hoje o pronto-socorro de Pindamonhangaba? Olha, eu sou suspeito a falar, mas a gente fica pensando até quando nós temos que esperar morrer mais Natachas, né?
E realmente aquilo foi o estupim de um processo que já vinha acontecendo, um contrato que já havia sido encerrado e ele estava sendo prorrogado. Então, na verdade, a gente tinha que fazer a nossa missão, que era fazer um contrato novo. E a gente precisava de economicidade. E ali, como a gente não chegou num consenso com relação ao valor do contrato, do convênio no caso, nós tivemos que abrir e ir para o comércio, para o mercado, para esse mercado dizer quanto vale ali e quanto a gente pode ter de qualidade. E aí nós chegamos, no caso aí de uma organização social que, graças a Deus, melhorou muito. Não só no quesito higiene, viu, Cataldi? Porque toda noite, a madrugada, faz terminal e eu mesmo fiscalizo isso. Faz terminal de limpeza, até como a aparência do prédio melhorou bastante, mas hoje nós temos cirurgião de corpo presente, coisa que não tinha, era a distância, né? E a inter-relação com a Santa Casa, como falavam que ia ficar uma inter-relação de atrito, pelo contrário, está uma relação amistosa porque um precisa do outro, um não vive sem o outro. Então isso melhorou muito a questão da saúde, né? E agora, né, já que você falou do pronto-socorro, lembrar que esse mês nós começamos um projeto para pedir à população calma, porque nós vamos começar a ampliação e reforma do pronto-socorro, que é um valor do recurso do Estado, que é de R$1,5 milhão, e a licitação fechou em R$1,900,000. Eu vou pedir para o senhor falar, então, a respeito disso com mais vagar, porque saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, já dizia o bordão da TV, né? E todo mundo está aí preocupado com a história do laboratório, a oposição batendo forte lá, porque está terceirizando o laboratório. Eu sou, se houver honestidade no processo, eu sou francamente a favor de terceirizar tudo, porque a coisa vai funcionar melhor e a cobrança é mais rápida. Mas a gente fala sobre isso já já, na volta da entrevista. 312 anos de Pindamonhangaba. Parabéns a você que mora nessa cidade, que é a bola da vez, hein? Está crescendo para todos os lados. Nós vamos falar sobre esse crescimento também já já, na volta da entrevista. Proprietário de imóveis rurais tem prazo para fazer cadastro ambiental. Confira mais no próximo bloco.